Oi, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo bem com a família de vocês também. Eu estou bem, na graça de Deus. Amores, vamos conversar um pouquinho ainda sobre o discurso ou a entrevista do João Lourenço, mas eu quero especificamente falar sobre alguns aspectos e vou dirigir as minhas falas para alguns organismos específicos. Não se esqueçam, comentem, compartilhem, deixem likes, que é importante para o engajamento do vídeo, para o engajamento das páginas, tá bom? Por favor, e eu agradeço. Amores, nós vimos o circo patético que o João Lourenço montou uh, para essa entrevista. E se vivêssemos, o pior deste senhor, a mim me assombra, é que ele acredita que realmente ele mente tanto, que ele acredita nas mentiras que ele conta, porque ele diz que Angola é uma democracia. Se Angola fosse uma democracia, as perguntas que o Ernesto Bartolomeu faria seriam completamente diferentes. Uma das coisas que ele também disse, quando o Ernesto Bartolomeu perguntava sobre as falas dele, que o povo era o patrão, ele diz que sim, o povo era o patrão, porque ele tem que responder ao povo, que é ao povo que ele deve satisfação, e não a partidos políticos. Amores, quem estava ali sentado não era o João Lourenço, o presidente da República, mas sim o presidente do MPLA. Simples assim. Porque aquela entrevista foi dirigida ao presidente do MPLA e não ao presidente da Angola. Não. E um presidente da Angola que não foi eleito pelo povo. Depois, outro aspecto. Se de facto o povo é o patrão dele, como ele diz, por que ele não presta contas ao povo? Por que ele não explica ao povo como é que ele enriqueceu da noite para o dia, em 8 anos de governo, ele ficou bilionário? Por que ele não fala isso ao povo? Devia, já que o povo é o patrão dele, ele tem que prestar contas ao patrão. Porque eu, se faltar ao trabalho, eu tenho que dar uma satisfação ao meu chefe. Porque afinal de contas, no final do dia, quem me paga o salário é ele. Então por que ele não faz isso? Deveria. Por que o povo não sabe o que se faz com o dinheiro de todas as explorações dos recursos naturais que tem no nosso país? Onde é que esse dinheiro vai? Por que o povo não sabe como é que é aplicado o dinheiro dos empréstimos que eles vão buscar sem necessidade, diga-se de passagem? Por que o povo não sabe dessas informações? Por que não há uma prestação de contas com o que se faz com o dinheiro público? Nós não sabemos, não queremos números fictícios, não queremos números que alguém inventou, pegou, colocou lá no papel para ele ler e ele vem a público dizer isso. Não. Não é possível que esse homem, eu acredito que o João Lourenço viva numa Angola que só existe na cabeça deles, porque claramente o povo sofre, claramente a vida está cada dia mais difícil, nós temos pessoas a comer no lixo, nós temos a maioria dos jovens desempregados, a força ativa do nosso país é totalmente desempregada quase. Né? Nós temos crianças fora do ensino, nós temos hospitais degradantes que não têm assistência médica e medicamentosa, que quando as pessoas acorrem a esses hospitais não têm assistência. Ele vem falar de dados que não existem, indicadores econômicos petrolíferos, indicadores econômicos da diversificação econômica, onde a gente não tem investimento na agricultura, no turismo e em outros setores, na indústria, e ele fala de diversificação de economia e indicadores altos que só tem na cabeça dele. Enfim. Ou seja, temos um mentiroso na cadeira da presidência. Em 2017, quando a candidatura dele foi anunciada, eu vi muita gente celebrar, dizer, oba, não sei o quê, vai mudar, Angola vai ter... E realmente ele mudou Angola. Realmente ele mudou Angola para pior. Ele estragou o que estava bom e piorou o que estava mal. Foi o que ele fez. O lema dele era melhorar o que está bom e corrigir o que está mal. Só que ele foi lá, estragou o que estava bom e piorou o que estava mal. Foi o que ele fez. Então, não vimos efetivamente o que esse homem faz que as pessoas possam considerá-lo como eficiente, como alguém que fez alguma coisa, ou algum presidente que fez alguma coisa de diferente, porque ele só destruiu o país. Eu tenho que ouvir aquele homem falar durante 1 hora, porque eu preciso comentar, e querendo ou não, eu tenho que ouvir. E confesso-vos que aquela 1 hora trouxe-me dor de cabeça. Eu sempre disse que ele não faria nada, sempre. Antes de eu vir a público começar a falar, eu falava no meu seio familiar e vi muita gente dentro do meu seio familiar, amigos e tal, na altura até a relação que eu tinha, também
E todo mundo super excitado com ele. Ah, não, vai fazer, vai fazer. Eu disse, vocês vão ter uma grande decepção com esse homem, porque esse homem vai destruir Angola. Ele não vai fazer absolutamente nada. Ele não tem cariz, não tem peteca para, não é peteca, não tem estaleca para governar o país. E vai passar os primeiros anos mesmo, vocês vão começar a dar conta que essa vossa emoção com relação a esse homem vai acabar porque ele vai destruir o país. E as minhas palavras nunca foram tão proféticas, infelizmente. Eu queria muito estar errada, mas infelizmente o tempo tem-me mostrado que eu estava completamente certa na leitura que eu fiz sobre o João Lourenço. Agora eu pergunto, será que no nosso país nós não temos... Eu tenho amigos militares, tenho amigos polícias, tenho amigos jornalistas. Será que nós não temos militares, polícias, jornalistas corajosos que possam ajudar o povo a confrontar esse governo? Nos outros países onde há efetiva democracia, a imprensa é o quarto poder. No nosso país, os nossos jornalistas cagam-se de medo, desculpem o termo, mas é a verdade. Contam-se nos dedos, os jornalistas que têm coragem de falar e de facto falar aquilo que acontece, e quando falam são perseguidos, são despedidos. E a maioria da classe jornalística sabe que o MPLA é o pior que podia ter acontecido em Angola, sabe que a governação do João Lourenço é o pior que podia ter acontecido em Angola. Não têm a coragem de trazer isso a público. Quando é que vamos ter alguém que levante e diga: vamos parar de nos deixar intimidar pelo governo e vamos começar a falar no seio jornalístico? Quando é que vamos ter militares que são republicanos e não partidários? Quando é que vamos ter um militar que toma a frente e chama os outros e diz: vamos libertar o nosso país desse regime ditador? Quando é que vamos ter polícias que estão cansados e querem ajudar a libertar esse país e fazer frente a esse governo? Meus amores, o João Lourenço, o MPLA, se mantém no poder por causa das armas, porque a polícia e o exército, que deveriam ser, os militares que deveriam ser republicanos, são partidários, são do MPLA, respondem ao MPLA, respondem ao presidente do MPLA e não ao presidente da República. E o mais triste de tudo isso é que muitos desses polícias e muitos desses militares passam fome, ganham mal, não têm onde tirar, os filhos não vão à escola, o dinheiro que eles ganham não chega para o final do mês. Eles sabem que devem se levantar para ajudar o povo a tirar esse regime ditador do poder e não fazem nada. A TPA não é uma televisão pública, é a televisão do MPLA. As perguntas que o Ernesto Bartolomeu fez foram perguntas que foram escolhidas para ele fazer. Porque se fosse o contrário, ele faria perguntas que nós todos sabemos que ele tem vontade de fazer e muita gente tem vontade de fazer. Aquela entrevista foi um circo. Por que ele não perguntou ao João Lourenço por que não homenagearam aos 50 anos o Alden Roberto e o Jonas Savimbi? Por que ele não perguntou ao João Lourenço onde é que vai o dinheiro dos recursos minerais que são explorados no nosso país diariamente? Por que ele não perguntou ao João Lourenço por que só alocam na agricultura 1% do orçamento geral do Estado e na segurança do presidente da República eles alocam 4% do orçamento geral do Estado? Por que ele não perguntou ao João Lourenço como é que ele, em 8 anos, conseguiu gastar $1 bilhão só em viagens? O que essas viagens trouxeram? São essas perguntas que nós gostávamos de ouvir. São essas perguntas que nós precisávamos de ouvir. E não as perguntas que foram feitas. Essas mudanças de lei é só simplesmente para institucionalizar a fraude. Não é para nada mais. Ele falava que a UNITA também propôs um projeto de lei. Projeto que não é aprovado porque o MPLA tem a maioria. Ainda até que a UNITA leve uma proposta ao Parlamento, o MPLA tem a maioria parlamentar. Se eles disserem não, a proposta não passa. E eles vão dizer não. Muitos deputados, quando se falava do impeachment, da destituição do João Lourenço, muitos deputados dentro do MPLA queriam votar para a destituição dele e foram ameaçados.
E todos nós sabemos disso. Por que ninguém se levanta? Por que dentro do MPLA não tem um deputado que tenha a coragem de falar aquilo que de facto acontece, escancarar para todo mundo, sem medo de perder cargos e benesses, ao invés de estarem a mascarar a história? Por que não falam as coisas como elas são? Quando é que vamos ter jornalistas, militares, polícias, deputados sem ser da UNITA, do MPLA, com coragem de falar e atirar, escancarar na cara da bancada parlamentar do MPLA e do seu presidente que de facto o MPLA fez um trabalho péssimo? Que em 50 anos de governação, MPLA destruiu Angola. É um regime ditatorial. É um partido que não tem estrutura política, que entre eles se picam, entre eles mostram que há uma disputa de poder ali, que eu não tenho vontade e se depender de mim você não vai ser presidente. Foi o que ele falou. Um presidente não faz essas falas, não tem esse tipo de falas. Por isso é que eu digo que ele não tem postura presidencial, ele não tem uma coerência elítica, posso assim dizer. Não tem. E o MPLA é o maior, mas o maior mantenedor do... Esse mantenedor é espanhol, não é português. Estou à procura da palavra, essa coisa de falar... Fica-me, às vezes, uma coisa mais... É o grupo que mantém o elitismo dentro do nosso país. É isso que eu queria dizer. É o grupo que mantém o elitismo dentro do nosso país. Existe a elite da elite dentro do próprio MPLA. E nesse momento temos o Higínio Carneiro e o João Lourenço a medirem forças. A ala eduardista e a ala lourencista. Será que não existe ninguém dentro do MPLA que tem coragem de escancarar a verdade como elas são? Deputados, militares, jornalistas, polícia, ninguém consegue simplesmente dizer basta, vamos mudar esse quadro. Se nós tivermos essas forças ao nosso lado, o povo consegue sair à rua e destituir esse governo ditatorial e tirar esse homem do poder. O problema é que nós não temos apoio da ala armamentista, que deveria servir o povo, que deveria defender o povo. Não defende o povo, defende a elite do MPLA, atira no povo, passa por cima de carros no povo, prende o povo, bate o povo, quando deveriam ser eles a defender esse povo. Não temos uma Angola democrática, temos uma ditadura onde a polícia, os militares e os jornalistas são reféns e são coniventes com o sofrimento do povo. Infelizmente essa é a verdade. Fiquem na paz.